Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu vou conversar com o reverendíssimo bispo diocesano Dom Maurício Andrade, bispo da Diocese Anglicana de Brasília, sobre as repercussões do Sínodo Provincial da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Seja bem-vindo, bispo Maurício, é uma grande alegria ter o senhor no Radar Direitos Humanos. É uma grande alegria estar novamente aqui e podermos partilhar desse momento que foi um momento histórico para a Igreja, o Sínodo 2022, realizado na Amazônia, no contexto dos 110 anos da presença anglicana na Amazônia. De fato, bispo, este Sínodo Provincial, ocorrido em novembro de 2022, foi histórico para a nossa Igreja, e eu gostaria de iniciar o nosso diálogo falando sobre a eleição para a primazia da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Como foi? Quem será a nossa nova primaz? E qual a tua avaliação desta eleição? Eu acho que o Sínodo foi um momento, como disse, um momento histórico. Estivemos reunidos ao redor do tema servir, testemunhar e reconciliar. E a eleição da Bispa Marinês como Bispa Primaz na Igreja é um momento muito histórico também e especial para a Igreja. Especial porque elegemos uma mulher, ela foi a primeira bispa mulher eleita e sagrada na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e agora se torna a primeira bispa primaz da comunhão anglicana dentro do contexto da América Latina e Caribe, e na próxima reunião dos primazes ela já estará junto com a bispa Linda, que é a bispa primaz do Canadá. Então será duas vozes femininas dentro do contexto da reunião dos primazes. Eu acho que muito importante, e essa importância se traz também dentro de um contexto que a Bispa Marinês está no conjunto do desafio do momento, que é a Amazônia. Então, acho que isso traz também um elemento, quando a comunhão anglicana, na Conferência de Lambert, apontou que a gente deveria trabalhar uma ênfase de desafio e de ações na chamada floresta anglicana, a nossa bispa primaz vive e realiza seu ministério dentro de um contexto junto a povos originários, indígenas, quilombolas e dentro do contexto de estar na Amazônia. Então, eu acho que é uma grande contribuição para a Igreja do Brasil, para a Igreja no total da comunhão anglicana. Bispo Maurício, também o Sínodo dialogou sobre o casamento, não é verdade? Qual foi a decisão sinodal sobre o casamento? Bom, essa é uma boa pergunta, porque o casamento igualitário em si, ele já foi aprovado no Sínodo de 2018. Mas naquele momento, há 4 anos atrás, ele foi aprovado com uma cláusula em que cada diocese deveria apresentar a proposta em seu concílio diocesano para aprovação ou não, e depois dessa, sim, a diocese poderia realizar os casamentos igualitários. Nós somos 9 dioceses, nos 4 anos, 7 dioceses aprovaram em seus territórios diocesanos, uma diocese não aprovou e a outra ainda não tinha colocado em votação. Essa decisão agora é uma decisão de excluir essa cláusula de reserva de decisão na diocese. Ou seja, nós temos agora uma renovação e uma decisão que cria o que se chama de eficácia plena. Ou seja,
qualquer diocese agora, pelos cânones gerais, poderá realizar casamento igualitário no Brasil. Evidentemente que é importante destacar, Rodrigo, que o clérigo, a reverenda ou reverendo, já existia nos cânones gerais a capacidade e a possibilidade da pessoa dizer que não se sente em sua consciência à vontade para fazer um casamento. E isso pode ser antes, quando era somente aprovado o casamento de pessoas de sexo diferente, como agora, desde 2018, com a aprovação do casamento de pessoas de mesmo sexo. Ou seja, a cláusula continua para cada um, na sua consciência, dizer se não está à vontade para realizar essa cerimônia. E aí a pessoa comunica para o seu bispo, bispa, e ele designará alguém para fazer, ou ela designará. Mas a questão principal é dizer, nós agora estamos numa expressão mais ampla e restrita do que é o casamento igualitário na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Muito bem, bispo. E na esfera do meio ambiente, quais foram as repercussões do Sínodo para o meio ambiente? O meio ambiente, o Sínodo aprovou uma moção que se tornou moção, que foi apresentada pela Diocese Anglicana de Brasília, mas que hoje deixa de ser da Diocese para ser a moção do Sínodo Geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uma moção de compromisso, de renovação do nosso compromisso com a marca da missão de zelar pela integridade da criação. E isto é algo que se torna muito importante exatamente nesse contexto que, volto a dizer, especialmente agora, quando a gente está tendo a COP27, assumindo novos compromissos, renovando compromissos de outras conferências do clima, e o convite para que a próxima COP, a COP30, seja realizada no contexto da Amazônia. Então, a gente precisa ter isso como um olhar, um horizonte, de que todo esse contexto a gente tem uma bispa primaz na Amazônia. Isso será de grande importância e visibilidade, creio, e espero, para a nossa igreja, especialmente porque tudo isso fortalece o protagonismo das mulheres, que é tão forte na igreja. A igreja hoje tem a bispa primaz, a presidente de clérigos e leigos, uma mulher, e a secretária-geral, uma mulher. Então, a igreja deu um sinal concreto do protagonismo do ministério da mulher dentro da igreja. E isto se envolve na renovação da esperança pela Amazônia. Então, e por todas as questões de meio ambiente, pensando nos diferentes biomas que temos em nosso Brasil. Então, o Sínodo apresentou e deu uma palavra de compromisso, renovando o nosso compromisso como igreja com o cuidado, o zelo e com as questões climáticas e o meio ambiente. Bispo Maurício, e o Brasil, o Estado brasileiro, está passando pelo processo de revisão periódica universal perante o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, em 2022. E em 2023 teremos a adoção do relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Como a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil se envolve nesse processo de fiscalização e, obviamente, de promoção dos direitos humanos? Rodrigo, também foi apresentada uma moção no Sínodo que foi aprovada e vai ser distribuída sobre direitos humanos. E aí eu faço um parênteses para enfatizar um programa que temos desenvolvido na Diocese Anglicana de Brasília, que chama-se o Departamento de Advocacy. O Departamento de Advocacy tem sido um espaço reconhecidamente de valor para trabalhar e para fazer a incidência sobre estas questões de direitos humanos no Brasil. E tem sido uma ponte junto ao Escritório da Comunhão Anglicana na ONU, em Nova York. E aí eu fico muito feliz porque
o departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, que está presente a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, estará presente nesse momento da reunião periódica universal dos direitos humanos, reunindo-se com o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU em Genebra, em março de 2023. E isso é muito importante enfatizar que a Diocese Anglicana de Brasília não tem construído isso isoladamente, mas nós queremos registrar que, nesse processo, o Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento, SAD, tem sido um parceiro, o Fundo da Comunhão Anglicana também tem sido um parceiro de apoio, e a USPG, em Londres, também tem sido outro parceiro para a construção e fortalecimento desse trabalho do Advocacy. E eu quero dizer que agora que nossa própria Comissão Provincial de Incidência Pública, Direitos Humanos e Combate ao Racismo poderá e deverá, eu creio, se utilizar dessa experiência do Advocacy, do Departamento de Advocacy da Diocese, para ainda mais fortalecer nossa incidência pública nas relações políticas e sociais no Brasil. Muito bem, Bispo, muito obrigado pela tua participação, pelos destaques sobre o Sínodo Provincial da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em 2022. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Obrigado, Rodrigo, por mais essa oportunidade. Eu quero novamente enfatizar e agradecer ao povo da Amazônia pela hospitalidade e acolhida nesse sínodo, como eu digo, um sínodo histórico, realizar um sínodo na Amazônia no contexto dos 110 anos da presença anglicana da Amazônia. E eu acho que agora é o momento de nós, como Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nos apossar e nos envolver nas recomendações, nas decisões e nos próximos 4 anos que teremos para nossas ações como igreja, mas renovando nosso compromisso com os povos originários, povos indígenas, povos quilombolas, renovando nosso compromisso com o zelo pela criação, especialmente destacando os biomas aqui na nossa região da Amazônia e do Cerrado, e também nos envolvendo cada vez mais nos projetos de direitos humanos que envolvem nossa igreja. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado mais uma vez, Bispo Maurício, Bispo Diocesano da Diocese Anglicana de Brasília. Eu sou Rodrigo Spiuca e você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos. Fiquem em paz e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.